Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a esse canal, aqui entendendo física, com mais facilidade. Eu sou o professor João Marcos, então hoje vamos estar de fato continuando o nosso conteúdo, falando sobre princípios da hidrostática, Então se você que não assistiu ainda os vídeos anteriores, assistam, tá? Para estar acompanhando a sequência dos nossos vídeos sobre os princípios da hidrostática, E, na verdade, a hidrostática como um todo. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o princípio de Pascal. Anteriormente falamos sobre vasos comunicantes, manômetros, e hoje vamos falar do princípio de Pascal, Então eu já deixei de cara aqui, o conceito do princípio de Pascal, e aí tá aqui o conceito, já vamos começar. Antes de começar, eu queria deixar um recado: curta o vídeo, inscreva-se no canal se não ainda é inscrito, tá? Isso é muito importante para o canal, para mim também e para todos vocês também que assistem e estão inscritos, porque isso vai ajudar bastante. Todo vídeo novo ele vai te notificar, que tem um vídeo, uma novidade nesse canal, tá? Então, era isso. Então, vamos lá para a aula de hoje. Bom, em meados aí, de 1623 e 1662, foi o ano que Blaise Pascal, viveu. Foi pouco tempo, Então nós temos uma origem aqui de Blaise Pascal, por isso que a gente tem esse nome, princípio de Pascal, por conta desse físico que nós temos também como o fundador, do princípio, 1623 a 1662, Então, ele teve grandes aplicações da hidrostática e também em movimentos dinâmicos, tá? Fez grandes contribuições para a física, inclusive esse princípio, entre outros, de cálculos mais avançados para fluidos, gases, tá? E aí, se você quiser dar uma pesquisada mais sobre ele, você pode estar buscando mais. Estou citando ele por conta de que foi ele o autor desse princípio. Bom, o que ele fez? Ele observou algumas coisas. Ele pegou, por exemplo, aqui, essa imagem ao lado aqui, está mostrando duas forças, F1 e F2, e duas áreas A1, A2. Ele está chamando essas áreas A1 e A2 de êmbolos. É como se fossem duas seringas, cirúrgicas, ou até mesmo mais seringas mesmo de injeção, de êmbolos com áreas diferentes, Na área de biologia, de medicina, nós temos os êmbolos nas seringas, que são aquela borrachinha que impulsiona, o fluido que está dentro do recipiente, é empurrado, por uma pressão com ar também, e do fluido que está dentro da seringa. E esse fluido sai pela ponta, que aí seria a agulha, sairia pela agulha, da seringa. Tá? Então o que acontece? Esses êmbolos, em outras palavras, para movimentos mecânicos também, é chamado de pistões, Esses êmbolos são bases, como se fossem bases aqui, que eles possuem uma área específica e significativa. Essa área pode ser menor e maior. É isso que acontece nesse exemplo aqui dessa imagem. Eu tenho uma força F1 que eu vou aplicar aqui nessa direção, e aí igualmente está dizendo nessa seta, e o fluido, aqui dentro eu vou ter um fluido, pode ser o mercúrio, como a gente falou, o caso do manômetro, mas pode ser água, pode ser óleo, pode ser uma substância que pode trazer até uma maior variação de temperatura. Esse ΔP significa variação de temperatura, tá? Então, de pressão. Desculpa, variação de temperatura não, gente. Variação de pressão. O que é essa variação de pressão? É a variação de pressão do recipiente com o fluido, ou seja, com o líquido que está aqui dentro,
tá, desse recipiente. E aí o que acontece? Imagine duas seringas, uma de 5 milímetros, imagine, né, e uma de 20 milímetros. Ou você pode até colocar uma de 10, uma de 40, assim você sempre colocando uma seringa de maior volume, né, que da capacidade do seu espaço volumétrico. Essas mudanças podem resultar bastante aplicações, como por exemplo uma força F2, né, a partir da F1 bem maior do que a própria iniciada. Então, a ideia, né, do princípio de Pascal é esse conceito que está aqui: o aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio. Essa palavra equilíbrio significa que o líquido que estará nesse recipiente teria que estar, né, na mesma altura, muito parecido com o manômetro, tá? Então seria nesse equilíbrio, em um ponto, tá? E ele vai ser transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente em que ele está contido. Então isso é muito importante, porque tanto a pressão do líquido dentro do recipiente influi também outra pressão, além do próprio líquido, mas a pressão das paredes que estão aqui, ó, do recipiente, né? Ou seja, na maioria das vezes é uma mangueira, né? É uma mangueira pequenininha, né? Aquelas mangueiras cirúrgicas, ou até mesmo mangueiras e cabos de transmissão de fluidos para guindastes, por exemplo, para braços mecânicos, elevadores hidráulicos, né? São essas aplicações que nós temos do princípio de Pascal, né? Então vou fazer algumas anotações aqui, como o próprio macaco hidráulico, né? Aquele que a gente usa, utilizado aí, hidráulico, utilizado aí nos carros, né? Para fazer trabalhos caseiros, trocar um pneu, né? Acontece algum problema, e até mesmo esses macacos hidráulicos com maiores, que seria em fábricas, né? Até mesmo em concessionárias, inclusive em oficinas, tá? Nós temos também elevadores hidráulicos, que eles utilizam também do fluido, do líquido, para basicamente para movimentar, né, peças, né, objetos a serem levados, né. Nós temos também aplicações de prensas hidráulicas, por exemplo, na reciclagem. Existem prensas também mecânicas, mas a aplicação do princípio de Pascal nessas prensas existe também, tá? Só que nas prensas hidráulicas, né, seria né, utilizada mais com fluidos, né? Dependendo do fluido, você teria uma maior pressão. Bom, e aí, olhando esse esquema, olhando essa imagem, nós temos uma primeira relação. Nós temos que a força aplicada desse lado esquerdo está diretamente proporcional à área dessa seringa, vamos imaginar, ou desse pistão. Assim como a força 2, que é resultado dessa força 1, está diretamente proporcional à área 2, que é do pistão maior ou do êmbolo maior. Então, o que isso significa? Duas variações de pressões. Então, nós temos um primeiro ponto aqui, que nós temos a variação para a primeira posição. A variação delta significa variação, a variação de pressão. Ela vai ser a mesma variação de pressão 2. Então, esse P aqui eu estou me referindo, quando eu estou falando de P nesse caso aqui, é de pressão, tá? Só que existe também um P que significa um P relacionado a peso, né? Que é um peso relacionado à massa do objeto e à gravidade desse objeto, né? E isso é a partir de Newton. O que a gente viu de pressão, né, no início dos vídeos, se você ainda não lembrou aí sobre os conceitos principais
de pressão ou das grandezas fundamentais da hidrostática, a pressão é igual, né, à força sobre a área. Tá? Força sobre a área. Então, a força exercida aqui do lado esquerdo e do lado direito, eu posso ter para essas duas variações. Só que aí o que eu vou chamar dessa pressão 1, eu vou chamar uma força 1 e chamar também de área 1. Lembrando que a força é em newtons, tá? E a área é em metro quadrado. Então, se não lembra, dá uma revisada lá no vídeo, tá? E isso vai ser igual também a uma força 2, já que a pressão 2, vou deixar mais separado aqui, e aí vou ter uma força 2 sobre uma área 2. Então, nós podemos associar, né, essa força aqui com o peso, que é igual a massa vezes a gravidade. E a gravidade é sempre adotada a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como essa variação vai ser a mesma, pelo princípio de Pascal, essa variação deve ser a mesma. Então, eu tenho essa fórmula aqui, que é a força 1 sobre a área 1, ela vai ser igual à força 2 sobre a área 2. Tá? Então, nós temos uma aplicação das pressões, né? Então essas pressões vão ser iguais, equivalentes. Então nós temos essa fórmula aqui para o princípio de Pascal. E aí, adotando se for caso associado com o peso de um objeto, de um automóvel, o peso de um caminhão, né, um automóvel também, mas o peso de um bloco, de uma caixa, né, ou de materiais, né, ou de alimentos que estão em um container, que estão em um pallet, como as empilhadeiras, né, utilizam também esse processo. A gente precisa associar essa força. Só para lembrar que essa fórmula a gente temos que lembrar que esse F aqui é força, né? É a força aplicada, e a medida delas é em newtons, representado pela letra N. E a é a área, tá, do êmbolo, ou a área do pistão também, em outras palavras, né? Vou colocar a área do êmbolo, que é a área, na verdade, daquela base ali que fica ou de um lado ou de outro, a área da base que fica a força aplicada, tá? Seria basicamente a área ali do êmbolo. Em outras palavras, a gente vai lembrar dessa área, colocar ela em metro quadrado, tá? Porque estamos falando de variação de pressão, ok? Então, nós vamos agora, é só isso, para entender o princípio de Pascal, tem essas aplicações. Nós temos além disso, né, não coloquei aqui, mas nós temos um sistema de amortecedores, nós temos também a aplicação do princípio de Pascal. Então, basicamente, é essa a forma que nós vamos usar. Vamos aqui para alguns exemplos, vamos fazer 2 exemplos e aí a gente vai estar tendo essa aula com 2 exemplos falando sobre o princípio de Pascal. Então, uma força vertical de intensidade F, tá? Esse F aqui é uma força aplicada atuando sobre o êmbolo menor de um elevador. Então, ele está falando, na verdade, dessa força F aqui, ó, que é uma força menor, né, de um elevador hidráulico, como mostra a figura. Mantém elevado uma caixa de peso igual a 600 newtons, sabendo que a área do êmbolo maior, que é esse aqui, é 4 vezes a área menor. Determine o valor de F. Para um problema desse, a gente tem que lembrar essa fórmula que eu acabei de colocar ali, né? A força F1 ou de um lado do sistema hidráulico é diretamente proporcional à área dele, que é igual a força 2 dividido pela área 2. Mas o que acontece é que nesse lado esquerdo, que é a força menor, ele tem uma área significativa 1. Mas o que foi falado no problema é que a área
né, do êmbolo maior é 4 vezes a menor. Então, a área 2 é 4 vezes a área 1. Tá? A gente vai guardar essa informação. 4 vezes a área 1. Tá? Então, se é 4 vezes a área 1, eu posso afirmar que aqui é 4A1 do outro lado, a área, tá? Então, vamos determinar o valor de f, vamos lá. Então, eu vou deixar agora só como f, para deixar da forma da interpretação do problema. Então, f é o valor que eu quero encontrar. Sobre a área 1, deixo aí, não tem problema. A força 2, o que está agindo sobre esse corpo P aqui? É o peso dele. Vou colocar até de outra cor aqui. Então, é um peso que é direcionado aqui para baixo, tá? Então, esse peso é direcionado aqui para baixo. Só que o peso, eu não falei no início do problema, mas todo esse mecanismo aqui de um elevador hidráulico, de uma prensa, eles estão condicionados a uma gravidade, a uma condição gravitacional, né, que impulsiona sempre os objetos para baixo. Então, o que impede os corpos você não erguer os corpos, né, seria o peso desse objeto. Por isso que nós não conseguimos elevar um carro com as mãos, porque um peso é muito maior, a quantidade de massa é muito grande em nosso planeta para a nossa realidade, né? É muito grande, então não podemos. Então é uma massa muito grande e essa força é o que fica nesse elevador aqui. Então a gravidade está impulsionando esse objeto e esse peso aqui, P, ele está dizendo que é 600 newtons. Esse P, né? Esse P aqui está sendo igual ao F, né? Ao F2. Seria essa força 2. Então, eu vou substituir aqui logo por 600, né? Sobre a área 2, que é 4 vezes A1. Vamos calcular aqui. Eu vou encontrar agora o F. Eu vou fazer meio pelos extremos. Eu vou pegar F vezes 4 vezes A1 e 600 vezes 4A1. Como é que fica, professor? Vamos lá. Eu vou colocar 4A1 vezes F. A1 e F a gente não só deixa multiplicado direto, porque não tem um valor numérico. São variáveis. E 600 vezes A1. Só que como eu quero encontrar o valor de F, eu quero encontrar o F, então eu vou passar esse aqui dividindo, né? Então vai ficar F igual a 600 vezes a área 1 dividido por tudo que não está, né? Que eu não estou querendo deixar desse lado esquerdo, que é 4 vezes A1, né? 4 vezes A1. E aí nós temos aqui um problema interessante, porque o A1 vezes A1 é quanto? A gente pode simplificar isso aí, porque é como se fosse x sobre x, 10 cadeiras sobre 10 cadeiras, ou eu não sei quantas cadeiras, mas eu sei que todas as cadeiras foram vendidas, então seria a mesma coisa, não é 1, né? Total de cadeiras vendidas pelas que eu tenho dá 1, ou as que eu tenho pelas vendidas dá 1 também. Dividindo, né? Então A1 é como se fosse x sobre x, dá 1. E 600 por 4 dá 150. Então a força F, que seria o resultado, vai ser o resultado do nosso problema, é 650 newtons, tá? Lembrando que essa força F1 e F2, a medida no SI é em newtons, tá bom? Se ficou com dúvida, volte um pouquinho no vídeo, nós vamos para o próximo problema. O próximo problema vamos ler ele devagar para a gente analisar. Eu adaptei ele, né, porque a imagem, né, foi um pouco difícil de encontrar, mas vamos lá. A figura ao lado representa um macaco hidráulico, uma força F1 de intensidade de 10 N. Então aqui é um macaco hidráulico, o esquema de um macaco hidráulico de força F1, que está aqui, né? Ela tem intensidade de 10 N, então eu já dei o valor, que é 10 N isso aqui, tá? É aplicada perpendicularmente sobre o êmbolo menor, né? Você já conhece como a gente está fazendo, de acordo com a questão anterior.
essa área ele diz que é 40 centímetros quadrados. A força F1 é suficiente para erguer com velocidade constante um automóvel que está sobre o êmbolo. Aqui nós não se importamos um pouco com a velocidade, tá bom? Então, esse automóvel que está sobre o êmbolo maior aqui, o êmbolo maior, por exemplo, tem base de 4 metros quadrados. Ele está pedindo para considerar a gravidade. Então, ó, gravidade sempre está impulsionando esses objetos para baixo, os corpos. Despreze a massa dos êmbolos, porque também influencia, mas agora o que a gente quer determinar é a massa do automóvel. Tá? Bom, algumas coisas a gente precisa deixar firmado. Força sempre é em newtons e a área é em metro quadrado. Então, não podemos deixar nenhuma outra medida fora para a gente encontrar a massa desse automóvel. Então, de cara aqui, antes de fazer os cálculos, nós vamos deixar essa área A aqui em metro quadrado, tá bom? Aí você deve relembrar um pouquinho a sequência de áreas de metro, né, das unidades de medida, tá? Então, para áreas quadradas, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, para me transformar de centímetro quadrado aqui para metro quadrado, eu vou ter que caminhar 2 casas decimais. Só que para cada casa decimal, eu vou dividir por 100. E se eu dividir por 100 cada uma, na verdade, para chegar um caminho direto para cá, seria dividir por 10.000. Tá? Em outras palavras, eu pegar o 40 e deslocar vírgula 4 posições, porque são 4 zeros. Então dá 1, 2, 3, 4. Então ficaria, deixa eu tirar um pouco esse igual aqui, vou abrir o espaço aqui para ficar melhor. Então seria que é 40, então voltaria 1, 2, 3, 4. Então ficaria 0,004, tá? Então, a área A, né, do êmbolo A seria 0,004 metros quadrados. Tá? Ok, já está em metro quadrado. O valor da área B já está em 4 metros quadrados. O B é igual a 4 metros quadrados, então já está dentro do padrão. Agora é só aplicar. Só que quero deixar essa fórmula aqui do lado. Se a força é igual ao peso, então o peso é igual à massa vezes a gravidade. Ele fala uma coisa diferente agora. Ele não quer a força envolvida e nem a força que o carro impõe no sistema. Ele quer a massa do carro. Tá? Então vamos lá. A força F1 aqui, né, está diretamente proporcional à área 1, que aqui no problema eu vou chamar de A. E a força 2 eu vou colocar que está diretamente à área B. Bom, então isso significa que a F1 ele deu que é 10 newtons, 10 sobre a área A em metro quadrado é 0,004, igual, como a força 2 está relacionado ao peso, e o peso é a massa vezes gravidade, e a gravidade foi pedido para adotar 10 metros por segundo ao quadrado, então nós vamos ter que vai ficar do outro lado da igualdade, que é esse lado aqui, vai ficar 10 vezes m, porque o g é 10, tá? Ok? Deu para entender? Então seria, no lugar de F2, é m vezes g. Então a massa é 10, na verdade a gravidade é 10 e a massa é m. Só que a massa não tem, professor. Não, é justamente isso que a questão está pedindo, tá? Então vamos lá. Mas tem a área B, né, que já está aqui, que é 4. Então vamos fazer novamente meio, né, pelos extremos. Eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Então vai ficar 10m vezes, ou em outras palavras, deixa eu organizar melhor, né? Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou ter 10 vezes 0,004 vezes m igual a 40. Bom, se eu multiplicar isso aqui vai ficar 0,04, né? m igual a 40. Esse valor que está multiplicando m, ele vai passar dividindo.
então vai ficar 40 sobre 0,04. Podemos colocar os dois em notação científica para ficar melhor a divisão. E 4 vezes 10 é 40, né? 10 elevado a 1. E aqui eu volto duas casas decimais, mas com sinal negativo. Então, quando eu voltar duas, vou subir da base 10, notação científica, duas casas decimais. Como 4 dividido para 4 é 1, então fica 1 vezes 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado a menos 2. Mas como na divisão de fração de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a mais 3 positivo. Então a massa, na verdade, seria, né, 1 vezes 10 a terceira quilos. Em outras palavras, eu estou falando de 1000 quilos. Tá? Então, a gente tem esses dois exemplos do princípio de Pascal. Creio que ter ajudado de alguma forma, tá? Uma forma mais simples para entender esse princípio de Pascal, ok? A gente vai ficar por aqui com esses dois exemplos. Então, até a próxima. A gente vai estar produzindo o próximo vídeo, né, da sequência dos princípios da hidrostática, tá? Então, refaça os exercícios e tentem fazer também, e cada vez buscando um nível mais alto, tá? Então, gente, até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal e também curtir o vídeo, tá, gente? Até a próxima.